Bom dia a todos. Hoje, com alegria, estamos recebendo tantos amigos, irmãos aqui, que maravilha, Esperemos com tanta alegria aí que a gente não venha fechar novamente, o boato é que nós vamos ter que fechar novamente. Mas enquanto isso não acontece, fiquem atentos com a gente, está tendo online o nosso Evangelho. E se a gente receber aí uma informação de que temos que fechar, estará sendo feito o Evangelho online, Nós não vamos parar com o Evangelho, Como nós não vamos parar com o Evangelho das quartas-feiras. Esse mesmo Evangelho que está tendo em domingo aqui, está tendo às quartas-feiras, às 20 horas. Evangelho e passe, aqui embaixo, Com outro grupo fazendo o Evangelho. Quem não pode vir no domingo, vem na quarta-feira, Que bem? 20 horas, eu falei. Na outra sala nós estamos tendo o curso básico, principiante da doutrina espírita, Então no mesmo horário, numa outra sala, a iniciação do espiritismo, às 20 horas também, toda quarta-feira. Também não pretendemos parar, Será online, Gilberto? Será online, se caso venha parar, Daremos continuidade online, mas vamos torcer para que não feche, Toda sexta-feira, às 19h45, nós temos um estudo, que é o grupo de estudo que estão estudando a obra de André Luiz. Toda sexta-feira, às 19h45, também não vai fechar esse trabalho, Caso venha a fechar aqui, o Gilberto estará dando um jeito de fazer presencial com um grupo pequeno, mas não vai fechar, Domingo às 9 horas o Evangelho com o passe coletivo, e ainda não vamos ainda fazer o passe individual, Mas estaremos abrindo no próximo domingo, a partir das 8h30, assistência fraterna. O que é assistência fraterna? Aquilo que a gente vai retomar que vínhamos fazendo. A pessoa quer conversar no particular, no individual, com algum trabalhador da casa, Nós vamos estar conversando, atendendo a partir das 8h30, só que é agendado. Então a pessoa, ao sair, deixa o telefone, o nome, e domingo às 8h30 o grupo estará aqui disponível para atender essa pessoa, tá bom? Então domingo às 9 horas o Evangelho e às 8h30 assistência fraterna. Tudo bem? Então nós vamos agora receber nosso irmão. Você faz o Evangelho, a impressão, Nós vamos receber o nosso irmão Gilberto para a explanação do Evangelho desta manhã, e levando os nossos pensamentos para que os bons amigos espirituais o estejam assistindo, para que possamos receber os ensinamentos do Cristo em nossos pensamentos e consciência. Que assim seja. Bom dia a todos. Agradeço em nome do Eterno, do benfeitor maior de nossas vidas, dos quais nenhuma alma aqui presente, encarnada ou desencarnada, poderá viver sem. Agradeço em nome dele, do Cristo de Deus, que ampara todos os trabalhos da terra e que está presente em todas as dimensões da existência. Sejam essas que nós conhecemos, sejam as que nós não conhecemos. Em nome dele. E é por ele, através dele e com ele, que poderemos construir alguma coisa útil em nossa jornada na Terra. Mas para tanto sabemos também que não fazemos nada sozinhos. Se me coloco aqui na tribuna, é porque necessito da sua misericórdia, de Jesus, e da compreensão e da paciência de cada irmão aqui presente. E espero também a contribuição de cada um de vocês. E como se faz isso? Fechando os olhos, pensando
vendo e observando a presença de Jesus à sua frente. Mestre amigo, benfeitor de todos nós, viemos aqui na condição de aprendizes e necessitados de luz. Um dia, ainda viveremos nas nossas fibras íntimas o Teu Evangelho, sabendo com convicção e clareza que ainda não é hoje. Mas, se nos encontramos aqui, acordamos num domingo de manhã, deixando o conforto dos nossos lares com os nossos familiares, é porque nos dispomos a tentar, a mudar, a renovar-se na direção da academia do Teu Evangelho, que ensina os valores eternos que os nossos espíritos ainda não possuem, como a fé, a coragem, a humildade, a perseverança, a capacidade de esquecer-se de si para cuidar do outro. Mestre amigo, tende misericórdia das nossas imperfeições e mazelas, mas se estamos aqui, auxilia-nos nas diversas dificuldades que encontramos junto à família, junto ao trabalho, junto às relações humanas, junto às dificuldades financeiras ou às doenças físicas, psíquicas ou espirituais. Deixe os benfeitores espirituais que nós não vemos com os 5 sentidos aqui nesta manhã ajudar-nos a levar um alento, um auxílio e o amparo a essas dificuldades e àqueles que por vezes não podem estar aqui, mas que também amamos. Senhor, pedimos não porque temos méritos, mas sim porque sabemos da imensa misericórdia de Deus e que aqui na terra és o único que pode conduzir milhares de criaturas a essa condição mais feliz. Que assim seja. Bom dia. Bom dia. Puxa, tomaram café hoje. Foi tão forte. Agradeço demais, desde agora, agradeço a paciência de me ouvirem por alguns minutos. A nossa mensagem de hoje é sobre o mandamento maior: fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem. Ele encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 1 e 3, e também, se eu não me engano, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no capítulo 4 e 5. No capítulo 1 e 3, do amar ao próximo como a si mesmo, o mandamento maior, ele coloca ali no primeiro item a passagem de Mateus. Mateus capítulo 22, do versículo 34 a 40. Essa passagem, que parece muito simples, ela necessita reflexão. Ela diz mais ou menos assim: os fariseus, tendo sabido que Jesus calara os saduceus, reuniram-se, e um deles, um doutor da lei, resolvera propor uma seguinte questão a Jesus para tentá-lo: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Jesus, sabendo que ele sabia, é da lei de Moisés, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante, observem bem, e o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o seu próximo como a si mesmo. Nesses 2 mandamentos está contido todas as leis e todos os profetas. A observação que devemos nesta manhã refletir é: quando Jesus nos diz que amar o nosso semelhante, estaríamos amando a Deus, significa que nós não amamos a Deus quando não somos capazes de perdoar o nosso semelhante, de compreendê-lo.
Porque amar aquele que nos ama é molezinha. Amar aquele que verdadeiramente nos entende e compreende, qualquer criança de 5 idade faz. Mas amar aquele que nos persegue, que nos calunia, que nos faz mal, esse é para poucos. E a verdade é que se Jesus diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, não há como fugirmos da capacidade de perdoar, de compreender, de tentar entender que a criatura colocada na nossa condição de algoz está promovendo a nossa capacidade de amar. Porque falar que ama Deus é muito fácil. Ele não me aborrece, nem ouço, nem vejo, não toco, não sinto, não cheiro, molezinha. Agora aquele que me aborrece em casa, aquele que me causa dificuldades no trabalho, aí fica um pouco mais complicado. Mas Jesus deixa claro. Talvez outra reflexão nesse mandamento refere-se a amar ao seu semelhante como a si mesmo. É importante a gente ver como é que nós estamos nos amando, não é, doutor? É importante, muito importante. Porque a gente às vezes fala, não, eu me amo mesmo. Tem certeza? Você tem sido muito rígido com você? Você aceita suas falhas? Ou como diz Carl Jung, você analisa as suas sombras com a capacidade de perdoá-las e entendê-las, que elas existem e você não precisa culpá-las nem condená-las. Elas tiveram um propósito no seu processo evolutivo. Todo o nosso egoísmo, todas as nossas vaidades, todo o nosso orgulho vem dos seres inferiores, da herança atávica, do qual todos nós passamos. Agora precisamos nos livrar dela para continuar o progresso e a evolução. Então nós precisamos prestar muita atenção como é que nós estamos cuidando de nós, perdoando 70 vezes 7, compreendendo que você erra. Ah, não, eu não erro, você erra. Ah, não, eu não machuco, os outros me machucam. Não, você machuca os outros. Ah, eu não. Isso me leva ao terceiro item desse capítulo, do capítulo 11, que vai dizer também uma passagem de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 a 35, que fala sobre a parábola dos credores e devedores. Nós vamos ver como realmente a gente tem uma análise de nós mesmos bastante equivocada. Essa passagem diz mais ou menos assim: o reino de Deus é semelhante a um rei resolver chamar as contas os seus servidores. Vocês estão ouvindo aí no fundo? Às vezes eu baixo a voz, né? A chamar os seus servidores, tendo começado a fazê-lo, chamaram um que lhe devia 10.000 talentos. Segundo os historiadores e os estudiosos no dia de hoje, o talento, havia 2 talentos na época, que seria a moeda utilizada. Um era um talento de ouro e outro de prata. O talento de ouro, segundo os estudiosos, valeria 60.000 reais. E esse servidor devia ao seu rei 10.000. São 600 milhões. Porque se Jesus usou um valor tão alto, tão grande, aí vamos compreender com o final dessa passagem. Não tendo como pagá-lo, não tendo como restituir, o seu senhor mandou que vendesse-lhe tudo. Ele, sua esposa, seus filhos, seus pertences, para que pagasse a dívida. O servidor, então, lança-se aos pés, implorando, e diz ao seu senhor, ao seu rei: tente um pouco de paciência, que eu lhe pagarei tudo que eu devo. O servidor, o seu rei, o seu senhor, enche-se de compaixão e lhe perdoa a dívida e o deixa ir. Esse servidor, saindo dali, encontra um companheiro seu, que também lhe devia, só que ele devia 100 denários.
Segundo os estudiosos, um denário seria algo que suprisse a necessidade básica de um ser humano por um dia. Ou seja, em 30 dias ele devia uma cesta básica, 90 dias ele devia 3 cestas básicas. Ou seja, esse companheiro seu, ele devia 3 cestas básicas, enquanto ele devia 600 milhões para o rei. Continuando o versículo, ele pega na goela desse servidor, quase estrangulando, lhe diz: pagas o que me deves. E esse fez o mesmo gesto para ele, implorando, lança-se aos pés e lhe pede: tens um pouco mais de paciência, que eu lhe pagarei tudo que eu devo. Este fez como nós, não quis saber. Saiu dali, falou com os guardas e o pediu que o detivesse até que pagasse tudo o que lhe devia. Outros servidores que acompanharam tudo, que era companheiro seu, que acompanharam tudo que se passara, ficaram aflitos e foram até o seu rei contar o ocorrido. O Senhor então, o rei, mandando que trouxesse ele à sua presença, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque havia me pedido. Não se encontrava desde então no dever de ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? O rei então encheu-se de cólera, mandou que o prendesse, que os algozes o levassem, o prendesse e o detivesse até que ele pagasse tudo o que lhe devia. E essa passagem desse versículo termina da seguinte maneira, um pouco duro para os nossos corações, mas é real. É assim que meu Pai tratará cada um de vós, se não perdoardes do fundo do vosso coração as faltas que os vossos irmãos houverem cometido contra cada um de nós. Essa desproporção entre dever muito e ter poucos créditos nos dá uma ideia, só nos pode levar a uma resposta. Se alguém contrai um débito comigo, machucando o meu coração, os meus valores, eu amplio isso milhares de vezes. Mas se é o outro que eu firo e machuco, foi tanto assim, né? É um pouco de frescura. Ou seja, só o egoísmo é que pode comprovar essa medida diferente que nós temos em relação às pessoas que nos devem e nós quando devemos aos outros. Nós não temos a capacidade de ter empatia com as necessidades dos outros e somos muito rigorosos com os outros, mas não fazemos a mesma observância conosco mesmo. Não fazemos quanto Santo Agostinho, no livro Confissões, analisando ao longo do dia a quem ferimos, que comportamento inadequado tivemos. E para que possamos registrar esse tema de hoje, que é tão importante e significativo para as nossas vidas, eu trouxe um texto aqui de Célia Camargo Xavier. Quem conhece? Levanta a mão, por favor. Vou explicar então um pouquinho aos outros, que a maioria não conhece. Célia Camargo Xavier é filha de Urbano Assis Xavier. Ele foi o médium de Caibar Schutel, que trabalhou em Matão, aqui no interior de São Paulo, por anos, dentro da doutrina, e trouxe grandes benefícios. Ela é escritora, expositora, espírita, e trabalha com médios, com espíritos de uma certa elevação nobre.
Jesus Gonçalves, Jerônimo Monteiro e outros tantos espíritos. Tem 3 livros dela que fez best-seller: Asas da Liberdade, O Amor é Preciso Continuar e O Amor Supera, alguma coisa assim. Bom, apresentado ela nos traz uma obra de um livro chamado O Eterno Sinal, a Eterna Mensagem do Monte. É um livro que valeria a pena, só pelo pequeno texto que vou destacar, que serve para que a gente possa refletir sobre o mandamento maior. É do espírito Leão Tolstói. Conta-nos, e vai nos dizer mais ou menos assim: conta-nos, Leão Tolstói, que há muito tempo atrás, na Judéia, havia um rapaz chamado Davi. Davi nascera saudável, infância alegre, uma juventude cheia de prazeres. Davi era um rapaz forte, bonito, razão pelo qual as mulheres se apaixonavam por ele. Porém, numa certa manhã de inverno, Davi amanhecera com uma certa fraqueza nas pernas e muitas dores. Passadas algumas semanas, Davi não conseguia levantar-se da cama. Mais alguns dias, Davi percebeu que não mais poderia andar. Desesperou-se, chorou, e chorou muito. E demorou meses para que Davi pudesse conformar-se com aquilo que não podia mudar. Davi estava paralítico. Em certa ocasião, Davi ouviu falar de um profeta que andava curando cegos, leprosos, endemoniados, paralíticos, estropiados na região da Galileia. Passado mais alguns dias, Davi havia ouvido falar que o rabi da Galileia encontrava-se nas proximidades. Ele foi ao seu irmão mais velho, Jacó, e implorou que o levasse até o carpinteiro da Galileia. Jacó, o seu irmão mais velho, improvisou uma pardiola, um tipo de maca, e o transportou até o local onde encontrava-se uma grande multidão que já aguardava o rabi. Davi, chegando lá, observando e olhando ao seu redor, viu ao seu lado um pobre infeliz, chamado Jonas, paralítico como ele, mas cego também. Davi encheu-se de compaixão por aquela criatura, porque ele era paralítico como ele, Davi, mas ele podia ver e observar tudo ao seu redor. Foi quando Davi ouviu ao longe uma voz que ecoava, diferente de todas as vozes que já ouvimos. Falava como nenhum homem até nos dias de hoje falou. Era o profeta que começava a pregação. Davi foi invadido de uma paz íntima que nunca tinha sentido. E quando Jesus falara: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Davi chorou. E olhou ao seu redor e a multidão chorava com as palavras do rabi. Terminado a pregação, aquele profeta começava a colocar as mãos sobre a cabeça daqueles que se aproximavam. A multidão agitou-se, houve grande tumulto, todos queriam ficar próximos do Cristo, como até nos dias de hoje, todos queriam a cura, como nos dias de hoje. E Davi estava sendo transportado por Jacó, o seu irmão, e demorou horas até que pudesse aproximar-se de Jesus. Foi quando um dos seus discípulos, chamado Simão Barjonas, gritou à multidão: o mestre deverá retirar-se, e ele atenderá somente mais uma pessoa. Davi sorriu. Davi havia conseguido estar à frente
de Jesus, ele seria o grande felizardo. Entretanto, ele olha ao seu redor, à sua direita, e quem estava lá? O pobre infeliz de Jonas, o paralítico e cego. Novamente, Davi encheu-se de compaixão por Jonas. Afinal de contas, ele não teria nem a felicidade de ver Jesus ali, à sua frente. E aí Davi lembrou-se e recordou de uma mensagem que Jesus dissera momentos antes na pregação: tudo quanto vós quiserdes que os homens vos façam, façam vós a eles. Davi então levantou os olhos para Jesus, que já o fixava, com ternura e com serenidade. E ele sentiu em seu íntimo que a mensagem de Jesus lhe serviria por uma existência toda. Ser curado não era agora o mais importante. Davi então sorriu a Jesus e num gesto virou-se para Jonas, o que Jesus entendera imediatamente, sem necessidade de palavras. Mas Jesus movimentou-se em direção a Davi e colocou as mãos sobre o seu ombro, o que lhe produziu uma emoção que nunca mais esquecera. E dirigiu-se a Jonas, o cego e paralítico, e colocou as mãos sobre a sua cabeça e lhe disse: levanta-te e anda. Estás curado. Aquele pobre rapaz, erguendo-se, ele gritava: aleluia, eu vejo, aleluia, eu ando. E ele gritava, chorava e ria, ria e chorava. Passado algum tempo, observaremos Davi sendo carregado de volta para sua casa pelo seu irmão Jacó. Conquanto não tivesse sido curado, ele estava satisfeito. Agora Jacó somos nós, não compreendia o que havia acontecido, achava um absurdo que Davi não aproveitara a ocasião, por ele estava à frente do mestre. Mas Davi continuava calado e pensativo o trajeto todo do retorno ao lar. Davi estava resignado. Ele decidira naquele momento prosseguir suportando a enfermidade. Jacó vai ajudar Davi a acomodar-se no leito. Ao fazer um determinado movimento, Davi percebe que também poderia andar. Porque o mestre, porque Jesus, que é toda compaixão e misericórdia com os sofredores, o havia curado também, e ele recordara naquele momento da mensagem que lhe ficaria gravado por toda a eternidade: tudo aquilo que desejares que vos façam, fazei vós ao outro. Peço que todos fechem os olhos e pensem na presença do Cristo, auxiliando-nos a sermos melhores do que somos. Jesus, mestre querido e benfeitor da eternidade, aqui estamos nas condições de necessitados de vossa brandura e de vossa luz, de vossa paz e de vossa misericórdia. Surgirá então a oportunidade de sermos melhores, mas sabemos que sem tu, sem as tuas mãos sobre a nossa cabeça, não alcançaremos a vitória sobre nós mesmos, porque somos o maior adversário da nossa alegria, da nossa paz, do nosso entendimento, da nossa compreensão mútua. Somos o maior adversário de produzir um mundo melhor.
nos setores em que exercemos as nossas atividades. Benfeitor maior, os espíritos superiores, a diretoria espiritual da casa, através de inúmeros trabalhadores, se posicionam junto a cada um de nós, limpando os nossos centros de força, impulsionando-nos os sentimentos e as emoções no campo mais elevado, e certamente sairemos muito melhor do que quando chegamos. E aquele problema, aquela dificuldade, saberemos que o seu amor e a sua misericórdia há de nos visitar, para que a luz, para que a paz, para que a brandura visite o nosso lar, os nossos irmãos, amigos, parentes e até os nossos adversários, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. A equipe espiritual do passe está pronta para o trabalho. Sejamos nós, façamos nós a nossa parte, cooperando e colaborando, vendo a sua presença e sentindo o seu amor nas duas dimensões da existência e participando com teu reino, que também é nosso. Que assim seja.